Agora faltam 9 minutos para as 3 horas da tarde. Estamos de volta com Conexão Futura pelo canal Futura e também pela internet no nosso site. Nós acabamos de ver no programa Sala de Notícias um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial que apresentou um personagem marcante. Um ucraniano que emigrou para o Brasil após a Revolução Russa, ingressou na Força Expedicionária Brasileira e lutou na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. E há exatos 100 anos, o mundo foi surpreendido com a Primeira Guerra Mundial, que dizimou milhares de pessoas na Europa. A Primeira Guerra foi uma espécie de treinamento, de ensaio para o segundo conflito global. Qual foi o legado das duas grandes guerras para a atual organização geopolítica do mundo? Para entender a relação entre as duas guerras e as suas consequências, eu converso aqui no estúdio com o professor de História do portal Descomplica, William Gabriel. William, boa tarde, muito obrigada. William, qual é a relação entre a Primeira e a Segunda Guerra? Quando nós pensamos na Primeira Guerra Mundial, nós temos de saber que ela foi mal resolvida, muito mal resolvida em seus tratados de pós-guerra, principalmente no que falamos do Tratado de Versalhes. O primeiro-ministro inglês da Segunda Guerra Mundial, chamado Winston Churchill, ele dizia que esta guerra nada mais é do que uma continuação da primeira, ele se referindo à Segunda Guerra a partir dos elementos deixados na Primeira Guerra. E que elementos foram estes? Principalmente as resoluções de Tratado de Versalhes que humilharam a Alemanha. Na Primeira Guerra Mundial, nós tivemos nações principais envolvidas, Tríplice Aliança, que nós tínhamos a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, que inclusive vai mudar de lado na sua posição de guerra, e a Tríplice Entente, com destaque a Inglaterra, França e Rússia. A Rússia que vai estar se retirando da guerra por causa de sua revolução bolchevique, a Revolução Socialista. Ao final do primeiro conflito mundial, 1918, 11 de novembro, nós temos a rendição incondicional da Alemanha e os termos finais deles são considerados muito pesados. Quer Humilhações. dizer, essa pode ser uma das razões para o início da Segunda Guerra. É considerado uma das razões? É considerado uma das razões porque há um sentimento de revanche, um sentimento de vingança do povo alemão que vai ser muito bem explorado pelo nazismo de Adolf Hitler. Esse sentimento de ódio, vingança, volta por cima, isso vai acabar incitando o Terceiro Reich de Hitler, que é o principal protagonista para o segundo conflito. E qual foi o posicionamento do Brasil na Segunda Guerra Mundial? O posicionamento brasileiro em favor dos aliados. Aliados da Segunda Guerra Mundial, destaque a Estados Unidos, Inglaterra, França e a própria União Soviética virá como aliada cujo objetivo maior era destruir o nazismo. O Brasil, curioso, que inicialmente havia uma desconfiança quanto a esse posicionamento do Brasil na Segunda Guerra Mundial, devido ao governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, presidente do Brasil de 1930 a 1945, mas no momento da Segunda Guerra Mundial, que foi 1939 a 45, havia o chamado governo do Estado Novo. O Estado Novo de Vargas era de caráter ditatorial e com muitas características semelhantes ao nazifascismo europeu. Então, quando da deflagração da Segunda Guerra, os Estados Unidos do presidente Franklin Roosevelt iniciou uma ampla pressão em relação ao Brasil e ao seu posicionamento, porque muitos apostavam que o Brasil de Vargas, enquanto uma ditadura com características nazifascistas e muitos de seus elementos, poderia entrar na guerra ao lado da Alemanha de Hitler. Imagina o que isso não representaria para os Estados Unidos e demais aliados. Daí essa pressão, não somente dos Estados Unidos, não somente externa, de acordo com a política da boa vizinhança, a ideia de que os países das Américas deveriam se ajudar mutuamente, mas também pressões internas, porque muitos empresários, políticos, industriais do Brasil, na época de Vargas, se interessavam pela aliança do Brasil com os Estados Unidos para investimentos econômicos no país. E questionavam o nosso posicionamento, então. Questionava, havia um medo quanto ao nosso posicionamento. Agora, como a gente viu no Sala de Notícias, que a gente acabou de assistir, ele fala de um ucraniano que participou da FEB, né, da Força Expedicionária Brasileira. Qual é o papel da FEB? Como é que era formada essa Força Expedicionária Brasileira, William? Vamos lá. Quando do posicionamento do Brasil na guerra,
foi oficial em 1942, Getúlio Vargas declara guerra ao eixo Roma-Berlim-Tóquio, guerra ao nazismo e em favor dos aliados. Começa a formação da nossa Força Expedicionária Brasileira, num total de 25 mil pracinhas, que nem todos brasileiros, como acabamos de ver. E o curioso é que nós tivemos alemães, porque nós sabemos que principalmente século XIX, nós temos imigrantes, muitos aqui no Brasil. Nós tivemos alemães, destaque a região de Santa Catarina, compondo a FEB para lutar contra a Alemanha. E aí, como foi algo muito imediatista, as piadas corriam solto, né? Tanto da imprensa quanto da própria população em relação aos nossos pracinhas. E muitos não eram nem militares, né? Muitos nem eram militares, bancários convocados para essa formação. Então, falava-se inicialmente num despreparo, como nós vimos no próprio documentário. E aí, a imprensa e muitos populares dizendo que era mais fácil a cobra fumar do que a nossa FEB ir para a guerra. E daí nós fomos para a guerra. E daí a cobra fumou. Por isso que nós temos nos vários símbolos da nossa Força Expedicionária Brasileira a cobra fumando. A cobra vai fumar. E o Brasil na guerra. O Brasil na guerra, nossos pracinhas enviados. E com o apoio do Esquadrão Senta-Pua da FAB, nós tivemos 42 pilotos enviados em apoio às batalhas na Itália. Interessante essa questão da participação da FEB, né? Para a gente encerrar rapidinho, é um legado grande que as duas grandes guerras deixam no atual contexto geopolítico brasileiro, né? Certo, porque, vamos lá, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, o mundo é bipolarizado, nós temos o iniciar de uma Guerra Fria. E daí, estas pressões em relação ao posicionamento do governo brasileiro quanto a esse mundo bipolar, essas pressões vão continuar. Os governos subsequentes, Dutra, Vargas, que vai ser até o governo do suicídio Vargas, Juscelino Kubitschek de Oliveira, Jânio Quadros e João Goulart, sofreram amplas pressões quanto a esse posicionamento. Inclusive, a nossa ditadura militar, a partir de 1964, tem a ver com esta bipolaridade em relação a, de repente, o governo brasileiro ter simpatias com as esquerdas, socialistas e similares, e daí a nossa República Militar tem ligação também com esse novo panorama. William, muito obrigada, viu? Até uma próxima oportunidade aqui no Conexão Futura. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. E se você está se preparando para as provas do Enem, vale a pena estudar os fatos relacionados às duas grandes guerras. Pode ser que o tema seja abordado na prova, então é bom ficar por dentro. Acesse o site do Descomplica em www.descomplica.com.br e bons estudos. E também tem dicas do Enem no portal do Canal Futura. Para saber mais, acesse www.futura.org.br/Enem no Futura. E na nossa próxima entrada, vamos falar sobre a falta de infraestrutura nas escolas do país. Para você ter uma ideia, das mais de 150 mil escolas da rede pública, apenas 36% são atendidas pelo serviço de esgoto sanitário e só 29% possuem bibliotecas. Por que tamanha falta de investimentos em educação? Como reverter esse problema? É o que vamos debater daqui a pouco. E você não pode perder essa discussão. Desde já, mande a sua pergunta para o Facebook ou para o Twitter do Canal Futura, ou se você preferir, ligue para a gente no telefone 0 operadora 21 3523 4098. A gente volta daqui a pouco, logo depois do programa Nota 10. Até já!